aproveitando que os irmãos já estão em pé, abram vossas Bíblias. Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60, apenas o versículo 1. Graças a Deus. Glórias a Deus. Após a leitura, nós vamos fazer uma oração pelo pastor William, que não está passando bem. Ele sofreu um acidente na construção agora de manhã, e o negócio lá é sério. Ele caiu com as costelas na ponta do andame. E quando eu cheguei lá já estava bem melhor, né? Eu e o pastor Homero fomos lá, o pastor ligou para nós, ele já estava bem melhor, mas segundo a pastora, ele estava bem ruim na hora, com falta de ar, por isso ele não está presente, até ele viria no culto hoje, mas não teve condições de vir, está lá na casa dele, lá com algumas dores, com fortes dores. Então vamos estar orando após a leitura, e os irmãos sentirem no coração de após o culto passar lá, orar com o pastor William, visitar, dar uma palavra de ânimo, os irmãos estejam à vontade. Amém? Isaías capítulo 60, versículo 1. Todos acharam? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor Jesus: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém? Vamos lá então para o pastor William. Pai celeste, Deus maravilhoso, neste momento, Senhor, nesta oração, nós, a tua igreja, apresentamos a ti a vida do teu servo, pastor William, que nesta manhã, Senhor, sofreu um acidente e está passando por muitas dores. Mais uma vez eu quero também te agradecer nessa oração, porque o Senhor foi piedoso com o teu servo, não permitindo que nada de mais grave acontecesse com ele. Ele não pode estar aqui no culto, Senhor, por estar passando essas dores, mas que o Senhor esteja ali com o teu servo visitando, que o Senhor esteja ali operando as tuas maravilhas, cortando esta dor, para que ele possa ter uma noite em paz, uma noite de descanso. Nós, a tua igreja, te clamamos, nós, a tua igreja, te rogamos pela vida do teu servo, ó Pai, que está passando por essa situação, mas o Senhor conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas. O Senhor é que tem nos guardado de fato e verdade, Senhor, e nós te pedimos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podem se sentar. Meu irmão, não é fácil. Eu sou muito fraco para acidente. Por isso, em todo lugar que eu passo, olho para tudo quanto é lado, para evitar o máximo. E ainda mais nós que trabalhamos na construção civil, sempre está correndo risco de sofrer acidente. E infelizmente, o pastor William passou por esse episódio, mas graças a Deus não foi nada mais sério. Se ele não tivesse colocado o pé dele no andame embaixo, que sempre tem um ferro no andame, faltando uns 20 centímetros para chegar no chão. Se ele tivesse com o pé no chão, o andame tinha perfurado ele por baixo. Mas graças a Deus, o Senhor o guardou. E Deus sabe de todas as coisas. Irmãos, nós lemos aqui no texto de Isaías 60, vou voltar a repetir, que nos diz assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Irmãos, o que é resplandecer? Resplandecer é brilhar, é destacar-se, é chamar a atenção. Resplandecer é fazer a diferença. E todos nós temos essa obrigação de resplandecer. Todos nós temos a obrigação de se destacar.
Deus, quando Ele fez o homem para brilhar. Ele fez o homem para se destacar. Tanto é que em toda a criação de Deus, nos céus e na terra, Ele fez o homem com mais brilho, Ele fez o homem com mais diferença do que as outras criações. E Ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E colocou em todo homem, independente de religião, de credo, o desejo de se destacar, de brilhar e de chamar a atenção. Há muitas pessoas que se destacam pelas riquezas que têm. Há muitas pessoas que se destacam pela sua inteligência. Nós temos aí no canal de televisão um programa que vai destacar o maior brasileiro de todos os tempos. Eu creio que na votação que teve, uma votação que durou muitos meses, deve ter ido milhares e milhares de brasileiros ali, citaram o seu nome. Existem alguns evangélicos, até o pastor Silas Malafaia é um deles. O bispo, o reverendo, o apóstolo, né? No caso o apóstolo Santiago também está entre eles. De forma que foi apresentado na televisão 100 deles. De muitos que foram apresentados 100, estava concorrendo à vaga ou ao título do maior brasileiro de todos os tempos. Desses 100, apenas 12 ficou com essa possibilidade de alcançar esse título de maior brasileiro de todos os tempos. Entre eles, um que, se eu tivesse votado, votaria nele sem medo de errar, que é Santos Dumont, que teve o seu invento, que enquanto existir essa humanidade, sempre vai citar o seu nome. Ele não foi apenas um brasileiro que brilhou no nosso país, não. Ele brilhou em toda a face da terra e brilha até hoje, pelo seu invento, e ele inventou o avião e depois o relógio de pulso e assim sucessivamente. Não é porque somos crentes, só nós que temos o desejo de brilhar, não, negativo. Existem muitas pessoas que querem brilhar e não estão errados. Existem outros que brilham, né, que se destacam pela sua beleza física, porque na verdade não existe ninguém feio. Agora, há alguns mais bonitos do que outros. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Porque para mim não existe ninguém feio. Então, há alguns que se destacam na sua beleza. No nosso meio evangélico sempre tem aqueles que se destacam no ministério, se destacam como pregador, como cantor. Outros se destacam pela sua posição na igreja. É um anseio, um desejo e uma capacidade que Deus colocou no homem quando viu. Há aqueles que querem se destacar como profeta, está certo. Há igrejas também que se destacam. Tem igreja que se destaca porque é a igreja especialista em expulsar demônio. É uma igreja demonologista. É uma igreja especialista em expulsar demônio. Ela se destaca tanto que dá a impressão que Deus deixou somente para aquela igreja essa função. E existe igreja que se destaca por falar em língua estranha, falar em mistério. Quando fala na igreja tal, não, olha lá, o pessoal fala em mistério. Tem igreja que se destaca por ser a igreja da revelação. A impressão que dá é que Deus só revela naquele lugar. Cada igreja tem a sua característica. Tem igreja que se destaca, que brilha, que faz a diferença também na oração. Quando se fala igreja da oração, olha, a igreja tal, lá o povo ora.
A igreja também se destaca por ser uma igreja que consegue realizar na cidade as melhores e maiores festas e congressos. Existem muitas igrejas que também se destacam pela prosperidade. Olha, quando se fala de prosperidade, olha, vai fazer campanha em tal igreja, porque lá a prosperidade acontece. Tem igreja que se destaca pelo seu sistema doutrinário, usos e costumes. Veste acultuado, e não é errado. Errado é condenar as outras pessoas, porque cada um se veste da maneira que quer. Porque se vestir decente não é uma questão espiritual, mas sim uma questão moral, independente se é crente ou se não é. A obrigação do cidadão é se portar com decência. Então tem igreja que, se falando de doutrina, é só ele. Porque Deus, quando criou o homem, Ele fez o homem para poder brilhar. E Israel, ela foi e é uma nação que estava e está no projeto de Deus, uma nação para brilhar. Uma nação que foi chamada por cabeça e não por cauda. Israel era uma nação que aonde colocava os seus pés, todo mundo sabia, aí vem os filhos de Deus. Não mexe com eles, porque se mexer com eles, o Deus deles vai nos castigar e vai nos punir. Mas infelizmente, a nação de Israel, ela não entendeu, e na verdade ela não quis brilhar da forma que Deus tinha determinado que ela brilhasse. Israel passou então a ser uma nação que vivia distante de Deus. Era uma nação que adorava a Deus, era uma nação que oferecia a Deus espiritualmente tudo aquilo que a Bíblia falava, mas era apenas a aparência. Deus chegou a usar o profeta Isaías, em Isaías 29:13, onde ele disse: esse povo de fato me busca, esse povo de fato, eles se chegam até mim, mas é apenas na aparência, é apenas da boca para fora, porque na verdade o seu coração está longe de mim. Israel então ele perdeu, meus amados irmãos, a genuinidade de uma vida espiritual. Já não era mais um povo verdadeiro, era um povo que buscava a Deus apenas por aparência. Do menor ao maior, do sacerdote ao profeta, todos estavam corrompidos. Quando alguém chegava no profeta, no sacerdote, para falar alguma coisa, para confessar os seus pecados, para pedir uma orientação, os sacerdotes, eles simplesmente passavam a mão na cabeça daquelas pessoas. Não tem nada a ver, está tudo normal. Porque a posição de um sacerdote era uma posição muito confortável. Eles eram líderes de Israel. Eles faziam parte da liderança de Israel. E eles queriam se despontar no seu ministério, custe o que custasse, não importa se eles ensinaram a verdade ou se eles ensinaram a mentira, de forma que aquela liderança estava levando o povo à ruína. E se você abrir lá em Jeremias, no capítulo 6, versículo 13 e 14, você vai encontrar nos profetas dizendo: paz, paz, aonde não havia paz. Do menor ao maior já tinha se corrompido na presença de Deus. Israel agora não era mais uma luz, era apenas uma lâmpada apagada.
lâmpada que não dá luz. Por muitas vezes, Israel foi subjugado à escravidão, a situações difíceis, porque deixou de brilhar. Israel, infelizmente, não brilhava mais, não se despontava mais de uma forma verdadeira. Só que Deus sempre usava os seus profetas para alertar o povo de Israel e convidá-los ao arrependimento, à mudança, a resplandecer da forma que Deus queria que Israel resplandecesse. Se você abrir a sua Bíblia, Isaías 55:6, o profeta Isaías chegou a dizer: olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu mau caminho, deixe o perverso as suas maldades e converta-se ao Senhor, que é misericordioso e gosta de perdoar. Deus sempre estava usando ali os seus profetas para alertar o povo: olha, muda de vida. Vocês estão andando no caminho errado. Mas eles não davam importância. Você sabe por que eles não davam importância? Porque a liderança espiritual estava falando que eles estavam no caminho certo. Não importava o que Deus dissesse. O que era importante para eles era o que a liderança falava. Se Deus falasse que eles estavam andando no mau caminho, e a liderança, os sacerdotes, os profetas falassem que eles estavam andando no bom caminho, eles seguiam a liderança, o sacerdote e os profetas. Israel agora, com a sua luz apagada, apenas uma lâmpada, começou a se maquiar para não perder o brilho. Ela perdeu o brilho de Deus e começou a brilhar por si só. Pelo menos pensar que brilhava. Eu só conheço, nunca usei, mas eu só conheço 2 motivos para se usar maquiagem. Primeiro, é uma pessoa bonita que quer ficar mais linda ainda. E aquelas que não são bonitas e querem se esconder os seus defeitos atrás da maquiagem. Existem aquelas que se maquiam para destacar a sua beleza e outras para disfarçar a sua feiura. Israel era assim. Israel começou a se maquiar com orações. Israel começou a se maquiar com jejum. Israel começou a se maquiar com oferendas. E olha que Israel estava brilhando no mundo inteiro, mas só que não era o brilho de Deus. Se você abrir a sua Bíblia lá em Atos 2, quando eles receberam ali o batismo com o Espírito Santo, você vai ver que tinha cidadãos de toda parte desse planeta. Aonde havia civilização, tinha cidadão desse lugar lá. Porque Israel se despontava como um povo de uma espiritualidade elevada. Porque teoricamente o povo conhecia a história de Israel. Só não conhecia Israel como Deus conhecia. Israel agora começou a se maquiar. Vocês lembram daquela parábola em que o fariseu subiu para orar e o publicano foi junto? Aquele publicano é um retrato de Israel. Aquele publicano não, o fariseu. Olha, Senhor, olha a moral do camarada. Eu jejum 3 vezes por semana. Olha, Jesus, eu dizimo. Eu não sou como esse. Ele estava maquiado. A maquiagem, irmãos, ela chega a iludir a pessoa. Ela chega a tirar a pessoa a perceber
Só que Deus, Ele olha o homem por dentro. Ah, não estou de carro. Engana-se quem anda maquiado na presença de Deus. Não estou falando de maquiagem literal, não. Estou falando de coisas espirituais. Engana-se. Engana-se, engana-se muito. E você observou, você sabe qual é o maior inimigo da maquiagem? Que tem um irmão que abriu uma loja aqui do lado. Não, mas não estou fazendo propaganda contra não, meu irmão. Depois eu... É água. A mulher acabou de maquiar. Se ela chorar, ela borra tudo. É por isso que muitos maquiados não querem a Bíblia. Que é a água que limpa e que purifica. Porque a partir do momento que ele começa a ler a palavra, ele começa a enxergar o seu defeito e a sua maquiagem desce para o chão, a sua realidade aparece. Aleluia! Aleluia! Eu quero ver qual é a maquiagem espiritual desse mundo que venha resistir à palavra de Deus. Deus vendo na sua onisciência, claro, que o povo de Israel já não tinha mais interesse em brilhar naquilo que eles deveriam brilhar, enviou Jesus Cristo. Vai lá, meu filho, você agora vai ter que se despir da sua glória, se tornar como homem de Senhor. Agora você vai passar a ser servo, mas você vai ser a verdadeira luz deste mundo. Deus entregou na mão de Israel a responsabilidade de brilhar, mas brilhar de uma forma correta, não brilhar apenas na aparência. Eles não quiseram. Aí vem Jesus e vê que eles rejeitam, passa agora essa responsabilidade para quem tem o interesse de brilhar, independente agora de ser da nação de Israel ou não. Quem quiser brilhar, agora vai brilhar. Quem quiser se destacar espiritualmente, agora vai se destacar. Quem quiser chamar a atenção espiritualmente, agora vai chamar, porque Jesus veio para trazer a luz ao mundo. Amém. E ele habitou no meio das trevas. Irmãos, a luz era tão importante que, se nós abrirmos no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, você vai encontrar desta forma: e criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e havia naquele momento trevas, abismo. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. No primeiro dia da criação, no primeiro momento, o Senhor criou a luz. E diz a Bíblia: e viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas. Irmãos, Deus sabe quem é luz e Deus sabe quem é treva. Aquele Deus que olha lá de cima, irmão, ele conhece a postura individual do seu povo, não tem como camuflar. Ah, Jesus, aleluia. Jesus chegou diante dos seus discípulos e falou: olha, eu sou a luz do mundo. Passou-se o tempo, quando Jesus, que tinha essa responsabilidade de ser a luz do mundo, estava para partir para o Pai novamente. Ele chamou os seus discípulos e transferiu essa responsabilidade para os seus discípulos e para a igreja. Vós sois a luz do mundo. Amém. E luz precisa brilhar. Luz precisa fazer a diferença. É verdade. Então, que luz é essa que eu estou falando nessa
precisamos brilhar. Qual que é a nossa responsabilidade? Como eu disse, há aqueles no nosso meio que se preocupam em ser pregador, pastor, profeta, cantor, se destacar. Não é errado. Agora, o que nós precisamos brilhar e fazer a diferença é na questão do caráter. Porque nós somos chamados para ter um caráter diferente. Muitas vezes oramos: Senhor, eu quero ser uma pessoa espiritual. Está pedindo uma boa coisa, mas deixa eu te alertar. Eu até hoje nunca vi e nunca vou ver Deus trabalhar a espiritualidade de alguém sem primeiro trabalhar no seu caráter. Eu nunca vi um crente espiritual para ele ser sem caráter cristão. E nós somos chamados para brilhar com caráter cristão, ter os pensamentos e a mente de Cristo, ser diferentes. Jesus, amém. Porque existem muitos pregadores, pastores, doutores, cantores, que é apenas a maquiagem, que ele não resplandece o cristianismo na sua vida cristã, na sua personalidade de cristão. Ele não tem nada, na verdade ele não brilha. Se o ministério Pentecostes tiver que brilhar nessa cidade, não seja porque ora demais, não seja porque profetiza demais, não seja porque tenha bons pregadores, mas seja porque tenha um bom caráter. Amém. Seja uma igreja que brilhe pelos nossos procedimentos aí fora. Aleluia! Porque a igreja que ora, irmão, toda igreja ora, toda igreja profetiza, mas está faltando referencial cristão. Igreja que tenha conduta, igreja que tenha responsabilidade e compromisso com a palavra, igreja que brilhe. Porque uma coisa eu vou te dizer, foi falado aqui nessa noite que um dia será tomado essa oportunidade e será dado para outro. Já aconteceu com Israel. Israel não quis difundir o caráter de Deus para a humanidade. Aleluia. E Deus passou para outras pessoas. Irmãos, quando eu comecei a pregar, ô Jesus, eu orava, eu jejuava, eu falei: Jesus, o Senhor hoje, o Senhor vai derramar poder. O Senhor precisa derramar poder, Jesus. Eu quero ver aquele povo pulando igual pipoca na panela. Aí quando isso acontecia, era bom. Voltava para casa, voltava um crente tanto. Pregador, só faltava o cambuiú para mim. Pregar lá nos Gideões, que eu estava o máximo. Mas algumas vezes eu ia pregar, rapaz, mas como era difícil ouvir um glória a Deus, eu ficava preocupado. Tem alguma coisa errada comigo. Aí quando é um dia, eu vou no congresso de mocidade e foi um pregador de um outro lugar pregar. Esse homem pegou no microfone e começou a pregar e já começou a pular e a igreja junto. E falar em mistério, pula para lá e pula para cá. Aí eu observei, o Senhor me levou a observar um jovem comentando com o outro: rapaz, mas o culto lá foi uma bênção. E de fato, o culto lá foi tremendo. Deus usou aquele pregador tremendamente. Aquele homem pregou demais. Ele pregou a mensagem de Deus que a igreja precisava ouvir. Aí o outro perguntou: o que ele pregou? Não sei. Você sabe por quê? Porque simplesmente foram para a emoção e começou a pular. Irmãos, a partir daquele momento, quanto menos glória a Deus para mim, melhor. Porque eu sei que estão me ouvindo o que eu estou pregando. E a diferença na vida do crente é a palavra. Eu já parei com esse pensamento de pregar para os outros pular, meu irmão. Se você quiser pular, você pula. Mas eu não vim aqui para fazer ninguém pular. Eu vim aqui
aqui para te trazer o que Deus me mandou trazer, a palavra de Deus. Já acabou comigo na minha vida, no meu ministério de emocionalismo. Acabou. A igreja que eu dirigia, as duas de Silvânia de Anápolis, para alguns que acham que ser pentecostal tem que sair pulando por aí, é uma igreja fria. Mas uma coisa eu te falo, vai lá, que você vai ver que é uma igreja de conduta. É uma igreja que se destaca pelo seu caráter, pela sua personalidade cristã e espiritual. Porque não tem como trabalhar espiritualidade sem antes trabalhar o seu perfil, o seu caráter, a sua maneira de ser. E é justamente a igreja que o povo aí fora está sentindo falta. Hoje você vê esses grandes ídolos, o Neymar, vamos falar do Neymar. Neymar, ele se destaca como jogador de futebol. Qualquer garoto de 13, 14, 16 anos quer cortar o cabelo igual o Neymar, quer imitar o seu ídolo, porque ele faz a diferença. Tem muitas pessoas aí fora querendo imitar uma igreja que tem compromisso com a verdade. Imitar uma igreja que brilha, porque o que brilha na vida dele é a palavra de Deus. Uma igreja sem maquiagem, uma igreja verdadeira, uma igreja de boas obras, uma igreja que ama, uma igreja que se importa uns com os outros, uma igreja que se preocupa. Glória a Deus. O que o mundo quer aí fora não é uma igreja que pula, não. Não é uma igreja que apenas faz barulho. Eles querem uma igreja que faz a diferença. Ele quer uma árvore que tenha sombra, não uma árvore sem folha. Então o profeta Isaías, quando Deus quis restituir a glória de Israel ou de Jerusalém, ele falou: olha, levanta-te, toma uma posição, procura decidir o que você quer da sua vida e resplandeça, porque vem descendo sobre ti a glória de Deus. Se você quiser ver essa igreja crescer, se preocupe em ser pregador, não se preocupe em ser pastor, não se preocupe em ser missionário, não se preocupe em dirigir igreja, não se preocupe apenas em ser cristão de verdade. Aí você vai ver que as pessoas vão ter prazer de vir nessa igreja. O povo de Israel era um povo de referência espiritual, no entanto o pecado deles fazia separação entre eles e Deus. Eles eram um povo que jejuava, mas Deus não recebia o seu jejum. Eles eram um povo que orava e Deus não recebia a sua oração. Era o povo do barulho. Eram os pentecostais daquela época, que não fazia diferença. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. E nós temos que brilhar com caráter cristão. Vamos deixar a palavra de Deus nos moldar. Como diz lá em Romanos 12:2, não vamos nos acomodar, aceitar as ideias mundanas, mas vamos a cada dia renovar, vamos mudar na renovação do nosso entendimento pela palavra. Brilha, igreja, mas brilha do jeito certo. Brilha da forma que Deus quer que vocês brilhem. Eu preciso a cada dia passar um pano na minha lâmpada para poder brilhar cada vez mais. Eu preciso brilhar. Estou morando hoje em Vianópolis. Não vim aqui para fazer barulho, mas vim para fazer a diferença. Eu vim aqui para fazer a diferença, não para fazer barulho. E a minha diferença eu faço dia após dia com a minha conduta, com a minha maneira de ser. Amém. Levanta-te e resplandece. Glória a Deus. Porque já vem a tua luz. E essa luz é Jeová. Vamos nos preocupar em ser cristão, não apenas de palavra, mas de atitude. E você vai ver que cada dia que passa, você vai ficar surpreso das pessoas falarem o quanto você brilha,
o quanto você destaca e faz a diferença. Começa a brilhar dentro da sua casa. Começa a brilhar com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho. Em suma, brilha onde você estiver. É mesmo. Faça a diferença. Nós somos chamados para isso. É verdade. E eu tenho uma certeza e uma fé muito grande que o Ministério Pentecoste vai continuar fazendo diferença. Em nome de Jesus. Mas da maneira certa. Não é apenas uma luz, uma lâmpada, não, são todos que estarão brilhando na presença de Deus e na presença dessa cidade. Amém? Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.